Muito bem, senhoras e senhores, eu sou Eder Traschini, repórter setorista do São Paulo, aqui no UOL. Hoje eu vou receber ele que dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Nesse caso, a voz das redes sociais, o homem mais pedido pelas redes sociais, está aqui comigo, Guilherme Mirra, jornalista que acompanha o dia a dia do São Paulo. Guilherme, obrigado pela sua presença. E eu queria já começar te perguntando o que você viu desse time do Milton Cruz, né? Que o Milton Cruz dirigiu interinamente, que teve já de diferença do time do Carpini, que a gente já sabe que não estava funcionando tão bem assim, né? Obrigado pela presença, Guilherme. E aí, Éder, tranquilo? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Cara, assim, a torcida tava bem na expectativa, né, de ver como que o Milton Cruz ia armar o time, se ia mudar para a linha de 4, se ia manter a linha de 3 que o Carpini vinha trabalhando nas últimas semanas. Acho que ele preferiu dar continuidade à linha de 3, até pela pouca oportunidade de treino, né? Essa sequência rápida aí, ele não conseguiu treinar. O pessoal que jogou contra o Flamengo acabou descansando, não tinha muito tempo para fazer muitas coisas. Manteve linha de 3. Mas aí já teve uma troca que eu gostei em relação ao que o Carpini vinha fazendo, que é justamente na zaga. Que é o Diego Costa pela direita, e não mais pela esquerda, e a volta da Alan Franco. O Diego pela direita ele já fica menos torto, assim, por natureza. É uma troca que devia ter acontecido assim, com o Carpini, mesmo com o Ferrarese em campo, que jogava com o Ferrarese na direita e o Diego na esquerda. Eu acho que essa troca poderia ter sido boa. O Ferrarese tem um pouco mais de capacidade de jogar pela esquerda, já fez isso na seleção da Venezuela, fez isso, se eu não me engano, em Portugal, talvez. E no próprio São Paulo, antes de se machucar, naquela sequência lá, ainda com o Rogério Ceni, ele vinha jogando pela esquerda. E aí o Diego na direita fica um pouco mais tranquilo para as características dele, né? E a entrada do Alan Franco, eu achei que ele jogou muito bem. E, assim, a atuação dele deixa ainda mais misteriosa essa sumida que o Carpini deu com ele. Ficou quase 2 meses sem jogar. E assim, é ruim porque ele é um cara que seria melhor para o sistema de 3 zagueiros pela saída de bola. Ele tem um pouco mais de conforto com a bola. Jogava de lateral na Argentina, nos Estados Unidos. Então ele consegue conduzir melhor a bola do que os outros zagueiros. E defensivamente também foi sólido. Achei que fez uma boa partida. E até pelo ponto da gerência dos minutos, né? Você coloca um jogador para jogar uma sequência, depois some com ele para outra sequência. Se precisasse dele em algum momento de crítica, algum momento mais crítico, aí ele já tá sem ritmo, poderia ter sido alguma coisa um pouco mais complicada, tanto até que ele acabou nem jogando os 90 minutos. Então foi uma situação bem estranha que pelo visto já acabou, né? Acho que o Alan Franco deve voltar e ficar um pouquinho mais no time, depois dessa boa atuação. De fato, foi uma mudança que era muito pedida pela torcida, né? Foi muito sentida. Na verdade, a gente começa o ano com todo mundo achando que o Alan Franco seria o substituto do Beraldo pelo lado esquerdo da zaga, né? E não foi o que Que é o que o Dorival aconteceu. fazia já, né? A gente viu exatamente acontecer o oposto, né? O Alan Franco sumir do Exato. time. Gui, o que a gente pode falar da parte ofensiva, né? Que o Milton colocou os três para jogarem juntos, o André Silva, o Caleri e o Luciano. Como é que ele montou esse time? Então, a escalação inicial, assim, me deu até um pouco de medo, porque a principal queixa acho que todo mundo com o futebol do Carpini era que tinha sempre um bloco de jogadores na defesa e um bloco de jogadores no ataque, pouca conexão, time meio espaçado, não tinha muita aproximação, não tinha tabela, não tinha muita coisa, assim, né? Era um time bem pobre de ideias na frente. E aí o Milton Cruz escala todo mundo, os 3 atacantes na frente. Eu, pelo menos, fiquei com um pouco receio, assim, de ficar de novo os 3 muito isolados na frente, sem muito apoio dos meias, dos alas, enfim. Mas no final, eu acho que a chave foi o uso do Luciano. Se a gente volta no começo do ano, acho que foi depois da Supercopa, do título da Supercopa, que o Carpini vai em algum programa de televisão e fala: Luciano, eu quero ele sempre mais perto do gol possível. Eu acho, na minha leitura pelo menos, essa é a pior forma de utilizar o Luciano. O Luciano justamente é um cara para você deixar livre, para ele circular. E aqui também, separei a primeira imagem aqui do Luciano bem recuado, alinhado com os volantes, com o Alisson, com o Pablo Maia, ajudando na saída de bola ali perto do campo de defesa. Eu acho que esse é o melhor jeito de aproveitar as características do Luciano, porque ele é muito bom de encontrar e interpretar espaços. Ao auge dele com o Fernando Diniz, ele estava sempre, você via a jogada sempre concentrada em um lado, e ele ou pelo meio ou no lado oposto, completamente sozinho. Ele é um cara que consegue se orientar bem dentro do campo. Eu acho que o Milton Cruz explorou bem essa característica dele contra o Atlético Goianiense. E além disso, teve as movimentações dos 2 homens de frente mesmo, que o Luciano jogou um pouco mais atrás, mas o André Silva e o Caleri ficaram se mexendo o tempo inteiro.
Eles tinham muita movimentação, eles ocuparam uma faixa muito, muito larga no ataque, né, no terço final, aparecendo pela direita, pelo centro, pela esquerda. E aqui, que nem, por exemplo, na segunda imagem, tem o Caleri caindo pela direita, que é um pouco menos natural, assim, porque o Caleri é mais homem de área mesmo, mas ele mesmo saindo do centro e caindo pelas pontas para ir jogar, e não só para dar a casquinha, né, que nem o que acontecia com o Carpini, mas para jogar com a bola no chão mesmo. Eu acho que nesse lance ele até tenta dar um cruzamento para o André Silva dentro da área. Depois, nessa outra imagem aqui, no lance do gol mesmo, é o André Silva que aparece pela direita, ele que cruza a bola para o Caleri cabecear. Então, ninguém ficou muito preso assim. E eu acho que até a defesa do Atlético Goianiense teve dificuldade para lidar com isso. Eu acho que foi um dos pontos que potencializou esse próprio lance do gol. Foi o Atlético não sabendo lidar exatamente com toda essa movimentação, não ter ninguém guardando posição, revisando com o outro de quem que ia preencher a área, brigar pela bola ali dentro, e o outro que ia sair para fazer jogadas pelas pontas. E aí achei que eles se associaram bem com os alas também, que tiveram mais liberdade de espetar. E achei que isso confundiu bastante o Atlético Goianiense. Projetando o futuro agora, Gui, a gente ainda não sabe se o Zubeldia vai estar no banco contra o Barcelona. O São Paulo está correndo para conseguir viabilizar isso, mas independente do Zubeldia estar ou não na área técnica, a preparação do time já vai ser dele. O que a gente pode esperar do time do Zubeldia? Hoje teve a coletiva do Zubeldia e uma das coisas que ele falou, acho que duas coisas importam para a gente nessa questão de análise. A primeira é que ele acha que o elenco do São Paulo é muito versátil. Ele vê várias formas de jogar com escalações diferentes. Ele disse que pode jogar com 3 volantes, pode jogar com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, linha de 3, linha de 4, pode jogar com 2 centroavantes, pode jogar com 2 extremos, enfim. Ele vê jogadores muito versáteis e que cada escalação do São Paulo pode fazer o time jogar de uma maneira diferente, mas que existem princípios táticos com bola, comportamentos com bola e sem bola, que eles são adaptáveis e que são pilares do trabalho dele, que é basicamente a disciplina e a comunicação. Ele acha que esses pilares não são tão complexos na hora de se entender os conceitos do jogo dele. Ele acha que vai conseguir passar isso rapidamente, e aquele negócio, quanto mais rápido ele conseguir passar esses conceitos, mais rápido o time vai conseguir entender o que o Zubeldia quer. Mas o que a gente pode esperar, Guilherme, do time do São Paulo, do Zubeldia, pelo que a gente já viu do Zubeldia em trabalhos anteriores? Então, assim, até aproveitando que eu trabalho com dados também, o São Paulo contra o Atlético Goianiense com o Milton Cruz teve a maior média de passes trocados a cada posse de bola do ano inteiro. Então já foi uma mudança que eu acho que não vai se manter exatamente com o Zubeldia. Porque os times do Zubeldia, historicamente, assim, pelo menos os últimos 2 trabalhos, que foram um pouco os mais notáveis, assim, era um futebol bem rápido, de transição, em velocidade, sempre buscando as pontas, os lançamentos para a área. Não era um time de muita paciência na troca de bola, né? A gente viu, por exemplo, os 3 zagueiros trocando passes bastante contra o Atlético Goianiense, saindo de um para o outro, chegando na ponta e depois voltando se não tinha nada. Eu não acho que exatamente vai ser assim. Eu acho que é uma coisa que a gente pode esperar que mude. E voltar um pouco até, que assim, em termos de filosofia, se assemelha um pouco mais com o Carpini, de querer velocidade e pouca pausa. Mas se a execução for diferente, que eu acho que vai ser, eu acho que ele consegue organizar melhor um pouco os times, dar um pouco mais de critério para as jogadas, aí já é um ponto positivo. E um ponto, por exemplo, que pode se assemelhar com essa última vitória, depois que o São Paulo abriu 1-0 ainda no primeiro tempo, até o finalzinho, até o intervalo, o São Paulo meio que abriu mão na posse e deixou o Atlético Goianiense ficar com a bola. Não sei se foi circunstancial, assim, porque o Atlético do Jair Ventura, né, não é o time que se sente muito confortável tendo que propor o jogo, ou se vai ser uma coisa já para tentar emular um pouco o que o Zubeldia faz, porque a queda de posse de bola dos times do Zubeldia quando tá ganhando é bem notável, assim, em relação a quando tá perdendo ou empatando. É um time que tem essa postura um pouco mais cautelosa, né, nesse sentido. Então, talvez isso entre até um pouco na parte da disciplina que ele falou, sempre de não se arriscar muito, manter sempre a postura e não se arriscar tanto. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai poder ver. E em termos de filosofia, assim, não acho que o São Paulo vai perder toda a posse de bola, porque ainda é um time que tem muitas peças muito dominantes, né? Jogadores que conseguem ter a bola e propor o jogo.
E tanto até que o Carpini chegou com trabalhos bem de times reativos e bateu o quê? 60% de posse de bola pelo São Paulo. Então não acho que isso vai mudar com o Zubeldia. Mas eu fiz essa comparação nas redes sociais outro dia e eu acho que, assim, em termos de ideia de jogo, né, não necessariamente da execução e do desempenho, mas eu acho que ele pode, não que ele vá, né, mas é capaz que ele tente algo parecido com o São Paulo de 2022 com o Rogério, que era um time que sempre buscava as dobradinhas e as ultrapassagens pelos lados, muito cruzamento para a área. Inclusive, acho que o Caleri pode se potencializar bastante por causa disso, que ele é um centroavante que se sobressai, brigando dentro da área, com cabeçadas. Acho que ele pode acabar fazendo bastante gol nisso. Mas de um time que sempre busca as jogadas pelos lados, mas eu espero um pouco mais de organização com o Zubeldia do que vinha sendo com o Carpini. E assim, não é difícil também, né? Não querendo acabar com o trabalho do Carpini, mas não tinha muito critério nos lançamentos para a área, nos cruzamentos, as jogadas trabalhadas, não tinha muita coisa, né? Era muitas vezes, pum, bola para a área. Eu acho que o Zubeldia tem capacidade de colocar um pouco de menos aleatoriedade, digamos, nessas jogadas pelos lados. Eu acho que ele foi questionado sobre isso na coletiva hoje, e acho que é legal a gente colocar essa aspa dele aqui, que ele fala que sem bola é fácil, que é importante, sem bola, assim, fala, a adaptação sem a bola é mais fácil, é importante ter, claro, as 3 alturas do campo e quais movimentos você vai trabalhar de forma mais organizada em cada setor do campo, né? A maneira inteligente de aplicar a energia no setor em que tenha que aplicar. Então ele quer que o time entenda a maneira de sentir, respeitar a fase com bola e entender qual que é a janela para você pôr energia, você ir dar o pé de pressiona, enfim, você fazer aquela corrida, ou a janela de não gastar essa energia, a janela de esperar. Né? Então ele fala que o futebol do Brasil é diferente do futebol da Argentina, da Colômbia, do México e do Equador, que é os times que ele trabalhou, e que cada lugar ele aprendeu uma coisa, e trazer isso para o Brasil vai ser aplicado de uma forma de tudo que ele já aprendeu, mas que ele quer que o time jogue de uma maneira mais organizada e compacta, e que em alguns momentos do jogo tenha essa pausa para não fazer um jogo tão vertical, como a gente já viu ele fazendo em vários trabalhos dele. Então, acho que a gente pode esperar um pouco do Zubeldia que a gente já viu, mas também um Zubeldia tentando se adaptar ao futebol brasileiro e ao tamanho que é o São Paulo, né, Gui? Sim, e assim, em tempo real, assim, eu não acompanhei muito dos trabalhos dele, mas eu lembro que a sensação que eu fiquei assistindo os jogos contra o Lanús em 2020 e a LDU ano passado, foi de que ele era um treinador inteligente, de saber se adaptar às situações, e conseguir coordenar os movimentos, né, que nem ele falou nessas aspas que você citou. Se eu não me engano, acho que foi contra o Cobressal, que tem algum lance que o Rames, ele tá pela direita, ele tá tentando coordenar o Eric e não sei se era o Igor Vinícius, ele mesmo tentando organizar alguma jogada ensaiada ali com eles na hora. Porque não parecia, pelo menos, ter muita coisa já ensaiada para os jogadores botarem em prática no campo. Então, eu acho que nesse ponto o Zubeldia vai ser bem superior. E você até comentou do pé de pressiona também. Seria um desafio para o Dorival se ele tivesse ficado. Foi um desafio para o Carpini, que eu acho que ele também não conseguiu lidar muito bem, mas era bem difícil. E vai ser um desafio para o Zubeldia também, que é manter a intensidade, que foi um ponto muito, muito forte do comecinho do Carpini. Intensidade sem a bola, eu digo, né, de marcação. Tendo o Lucas e o Rames e possivelmente até o Luciano, mas pelo menos 2 desses 3 juntos. Não acho que é fácil, eu acho que é bem difícil de você conseguir continuar marcando alto, acho que vai ter que abaixar um pouquinho o bloco. E aí a torcida até se irritou bastante no Morumbi contra o Novo Horizontino, que ele não estava marcando a saída de bola com tanta força, mas era o Lucas, enfim, o Lucas também já estava entregando bem menos na fase defensiva, nessa parte de pressionar. Então eu acho que vai ser um desafio para ele também, porque os times dele tinham uma boa média de recuperações no trecho final, né, apertando, recuperações rápidas e coisas nessa linha, e eu acho que ele vai ter que se adaptar a isso também. Vamos ver como é que tipo de mecanismo que ele vai encontrar para compensar essa falta de intensidade dos principais jogadores na frente. Vamos acompanhar os trabalhos do Zubeldia, que ainda deu seu primeiro treino na tarde de hoje, e aí talvez estreie contra o Barcelona, talvez estreie só na próxima partida, que também vai ser dureza. Guilherme, obrigado pela presença, obrigado pela sua análise. A gente vai ficando por aqui. Quem quiser acompanhar o dia a dia do São Paulo, é só
chegar lá no All Sport, também no nosso grupo do WhatsApp do São Paulo Agora. Valeu? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigadão, Éder.